Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje a nossa aula é a terceira e última sobre os números irracionais. Vamos lá? Meus queridos alunos, nossa, essa aula é boa demais. Nossa, é uma das que eu mais demorei preparar, sinceramente falando, e eu espero que eu consiga transmitir a principal mensagem dela. Que Deus me ajude de fato a fazer com que você entenda a importância dessa aula, muito mais do que números que às vezes vão ser tratados aqui. Então é por isso que eu já começo pedindo a graça de Deus verdadeiramente sobre mim, sobre você também, para que nós possamos ser iluminados por Ele, porque essa aula tem tudo a ver com Ele. Essa aula é sobre a beleza, essa aula é sobre a Trindade, essa aula é sobre tudo que a gente precisa ter para poder encontrar Deus no nosso meio, através daquilo que é bom, através daquilo que é belo, daquilo que é verdadeiro. Amém. Amém. Meus queridos, verdadeira essa oração. Essa aula ela poderia ser trocada pela aula da beleza, né? Esse número que nós vamos ver hoje aqui, que é um número irracional, ele é um número amado por todos os entusiastas, né? Não somente aqueles que são matemáticos, mas aqueles que se admiram com a matemática mesmo sem ser matemáticos, não é? Então, cientistas, não é? A gente tem também artistas, pessoas assim que são da parte da arquitetura, admiram demais esse número porque ele traz uma razão, uma proporção, uma divisão cujo resultado exprime exatamente o que nós consideramos muito belo hoje em dia. Então, a razão entre as medidas, né, a divisão entre as medidas que envolvem esse número, são muitas vezes consideradas nos exames de beleza, inclusive. Teve aquele cara do Crepúsculo, que eu não sei o nome, esses dias para trás não, já faz uns 6 meses, ele foi considerado o homem mais belo do mundo, segundo as proporções áureas, as proporções do número de ouro, que é o número do qual nós falaremos aqui hoje, tá bom? Então, essa introdução aqui eu quero de fato que você entenda que essa aula é sobre a beleza. E a beleza importa. A beleza importa e não deveria ser tão relativizada como está sendo nos dias de hoje, não é? Está sendo muito relativizada. As pessoas não sabem mais o que é bonito e o que é feio. E não é só uma questão de opinião apenas. Tem algo um pouco mais profundo aí, porque Deus é belo. Então a gente não pode relativizar o nosso Deus. E a gente precisa aprender com ele a encontrar a beleza nas coisas, tá bom? Você sabe qual que era aquela letra que apareceu lá naquele slide inaugural? Era uma letra grega, né? O Φ. O Φ, né? P-H-I. Maiúsculo, melhor dizendo. É o Φ maiúsculo grego. Ele que representa, hoje em dia, o que nós chamamos de número de ouro, que é esse número aí na forma de raiz não exata e esse número na forma de dízima não periódica. Lembrando que número irracional é uma dízima não periódica. O φ não é diferente. O π que a gente viu na primeira aula, o número de Euler e o φ são todos números irracionais. O que isso quer dizer? Não podem ser escritos na forma de fração com numerador e denominador inteiros. Não podem. Esse é o número de ouro, representado pelo φ. 1,618033 e assim por diante. Tá bom? Esse número também é chamado de número áureo, proporção divina, porque está relacionado com Deus. Nós vamos ver isso lá no final da nossa aula. É, é, número de ouro, acho que eu já falei todos, né? Proporção áurea, proporção divina. E é isso, gente. Vamos começar a ver aqui algumas formas de encontrar esse número, tá? Eu não vou comentar tanto a forma algébrica de chegar nesse número, porque envolve uma equação de segundo grau. Não é que eu não queira ensinar uma equação de segundo grau para você aqui, mas eu acredito que tudo tem um tempo. Se você tiver curiosidade, deixa aí nos comentários que eu vou deixar um resuminho para você de qual é a equação de segundo grau que te faz chegar nesse valor 1 mais raiz de 5 sobre 2. Não tem problema nenhum sobre isso. Eu só queria que você percorresse o caminho para você entender bem uma equação de segundo grau. Tá bom? Eu vou colocar aqui a forma de encontrar esse número através de uma sequência importantíssima e através também da questão
da divisão entre dois segmentos, a repartição de uma unidade, que é onde a gente vai ver a relação com Deus. Vamos lá. Conhecem esse cara aí? É o famoso Leonardo de Pisa, né? O Fibonacci. Esse cara aí, bicho, século XII, mais ou menos. Eu tenho um livro na Amazon. Eu vou. É na apostila complementar, tá lá. A capa desse livro. Tá em inglês, R$ 600. Compra pra mim. Deixa aí nos comentários aí quem que vai organizar a vaquinha pra me dar esse livro. É o Liber Abac, livro do ábaco, ou livro do cálculo, onde ele, de certa forma, eu não conheço o livro 100%, né? Mas nesse livro ele divulgou a famosa sequência que foi considerada de Fibonacci posteriormente. Ele divulgou essa sequência e onde também ele divulgou a questão dos algarismos indo-arábicos e assim por diante. Difundiu lá na Europa quando ele aprendeu isso dos árabes. Então, eu quero esse livro. Compra para mim, por favor. Obrigado. Depois eu mando a caixa postal, que eu não tenho ainda. Vou abrir uma caixa postal para vocês mandar presente para mim. Vamos lá. A sequência de Fibonacci, ela tem uma relação muito grande com o número de ouro. Conta-se a lenda, não sei se é verdadeiro, não deu tempo de pesquisar, se é 100% sobre isso, que essa sequência está relacionada com um número de coelhos, não é? A gente começa lá com um coelho, depois mais um coelho. Um coelho viram dois, dois viram três, três viram cinco, depois que vira 8, depois que vira 13, depois que vira 21, depois que vira 34, depois que vira 55, que não colocou aí. Eu achei que eu ia colocar os 55, mas não foi. O que tem de interessante nessa sequência, né? Se você, a partir do terceiro termo, somar os dois anteriores, você obtém novos termos dessa sequência. É isso que diz a sequência de Fibonacci. Ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 34. E assim segue infinitamente. Mas o número de ouro é 1,61. Cadê ele aqui? Vocês estão vendo ele aí? Vocês estão vendo no oculto? Cadê? 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 Alguém? Será que vai acertar? Com o Senhor dos Anéis, pra vocês pensarem onde que vai estar o número de ouro. O número de ouro está na razão, na divisão entre dois termos dessa sequência. O maior dividido pelo menor. Mas são dois termos consecutivos, um depois do outro, imediatamente depois do outro. Só um parêntese aqui que eu quase esqueci. Na apostila, eu peguei essa figura de base e fiz a figura do Fibonacci de inteligência artificial. Depois me diga lá se ficou bom. Não achei tão bom assim, não. Eu tentei deixar o turbante dele aqui um pouco mais parecido. Mas ele apareceu de barba lá, apareceu mais jovem, não apareceu tão narigudo assim, ó. Mas tá bom, eu deixei assim mesmo. Então vamos lá. É na razão, pessoal, olha só. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. 1 tá de amarelo. Vou fazer a razão entre eles. Na apostila complementar eu não fiz, não. 1 dividido por 1 vai dar 1. Não tá perto de 1,6. Mas tá perto. Não tá perto, mas tá perto. Entendeu? Não tá perto, mas tá perto. Agora eu vou pegar a razão entre 2 e 1. Maior, sempre o maior dividido pelo menor. Ficou mais perto, né? O 2 está mais perto do 1,6 do que o 1. Agora que você vai ver a magia acontecendo, ó. 3 dividido pelo 2, ó. Tá de amarelo lá, ó. Dá 1,5. Sabe aquele negócio que você envia para uma pessoa? 1,5, né? Que você envia, @hotmail. Tô brincando, desculpa. 5 e 3 agora, tá de amarelo lá, ó. Se você não tá vendo, você tá cego. Ou então você tá. Como é que é aquele negócio das cores lá? O cara que não vê as cores certinho. Esqueci. Como é que é o nome do cara aqui que negócio as cores? Meu Deus, como é que eu esqueci o negócio do cara que confunde as cores? 5 dividido por 3 dá 1,666. Opa! 1,61.
é o número de ouro, né? As duas primeiras casas decimais ficou mais perto, né? E à medida que você vai chegando para frente, essas divisões aí, ó, 8 por 5, vai ficando mais próximo ainda do número de ouro. Olha lá, olha lá, olha lá. 1,6. 1,6 exato, inclusive, tá? Não é dízima periódica. Você vai lá para o 13 sobre 8, dá 1,625. Você pega lá o 21 dividido por 13. Esse aqui eu fiz na calculadora, não vou mentir não. 1,61538. Não é porque eu não dou conta, é só para andar mais rápido, tá? Não tô autorizando você a mexer calculadora não, seu cabeçudo. Cabeçudo com carinho. 1,61538. Se não me engano, era 1,610, né? Era 1,610, eu acho que era. 1,610. Tá bem próximo, olha lá. 34 dividido por 21, quanto que vai dar? 1,619. E aumentou um pouco, mas não tem nada não. Aumentou um pouco. Você está percebendo que à medida que nós vamos aumentando essas razões, ele vai convergindo para o número de Euler, ou o número de Euler, ó, o número de ouro. Então, a sequência de Fibonacci está totalmente relacionada com ele. E a sequência de Fibonacci não, pelo menos nos primeiros termos, mas se a gente seguir pegando, por exemplo, retângulos que tenham duas dessas medidas, a gente chega em retângulos muito especiais, que são os retângulos de ouro, né? Eu vou falar sobre isso mais na frente, já dei um spoiler aqui. Mas, por exemplo, se você faz um retângulo com os lados medindo 34 e 21, por exemplo, o comprimento 34 e a largura 21. E esse é um retângulo muito próximo de um retângulo de ouro. Por quê? Porque a razão entre essas medidas, a divisão entre essas medidas, está dando um número próximo do número de ouro, tá? Tem como construir perfeitamente o retângulo de ouro? Tem como, né? Mas aqui você já percebe que tem uma relação. Cara, como é que pode dar tão certo assim, né, as coisas? E na natureza a gente encontra essa sequência em várias situações. Até em... Cara, eu não estudei, mas eu já ouvi falar que tem pessoas que estudam a sequência de Fibonacci para fazer trade na bolsa de valores. Sério, depois eu vou pesquisar sobre isso. Seria algo interessante para você pesquisar de maneira extra da aula, né? Sobre curiosidades. Tem curiosidade demais sobre o número de ouros, não dava para colocar tudo no livro. Então essa aula aqui, ó, de 30 minutos, ela pode se tornar uma aula de uma semana aí, você, seu pai, sua mãe, seu tutor. Cara, procura, pesquisa. Sobre a questão do trader, né, quem é day trader ou swing trader, eu tenho quase certeza que tem uma relação da sequência de Fibonacci com isso, para se dar bem. Os caras estudam matemática para fazer trade na internet. Esses dias para trás eu fui procurar um livro. Eu fui procurar um livro na internet. Aí fui ver sobre o número de ouro. Aí eu fui ver sobre os comentários que as pessoas falam. Aí o cara fala: ah, esse livro aí é só sobre matemática. Eu comprei para saber sobre bolsa de valores, alguma coisa assim. E o cara ficou bravo porque não tinha nada sobre trade. Eu falei: uai, vai procurar um livro sobre trade, ô cabeçudo. Não é sobre matemática. Você viu aí como é que o trem foi tudo pro lugarzinho certo, ó? Fibonacci foi para direita, para esquerda, para baixo, bonitinho. Agora, repito, não vai ser um retângulo de ouro perfeito, mas eu vou fazer quadrados com as medidas, com os lados, considerando os lados com as medidas da sequência de Fibonacci. Então, por exemplo, esse primeiro quadrado aqui, vamos considerar que ele tem lado 1. Lado 1, lado 1. Então é um quadrado de lado 1. Outro quadrado de lado 1 em cima dele. Esse não é um retângulo de ouro. Por quê? Porque a razão entre a altura e a base, 2 sobre 1, vai dar 2. Não está proporcional ao número de ouro, né? Não está dando 1,6. Mas está próximo. Não tanto, mas está próximo. Tá? Então fique claro. Não é 100%. Mas dá uma olhada nessa espiral que está aqui, que é a espiral de uma casca de um molusco, que você vai ver do que eu estou falando, que mesmo ele não sendo um retângulo de ouro, vai ficar bem próximo essa linha aqui, ó, essa espiral, quando a gente terminar de construir. Agora esse quadrado azul aí, ó, que chegou, ele tem lado 2. Por quê? Olha só. Ó, 1 mais 1, 2. E aqui eu fiz do mesmo tamanho, 2. Então ele é um quadrado de lado 2. E esse retângulo tem comprimento 3, ó. Vai ser exatamente aquelas razões que eu coloquei no slide anterior. Ó, comprimento 1, 2, 3. Largura 2. 3 sobre 2, 1,5.
Esse retângulo tá próximo do número de ouro? Tá. Não é perfeito, não é 1,610, tananana, mas é próximo. E assim todos os outros retângulos que forem construídos dessa forma, ó, 3 mais 1 é... 3 mais 1 não, 2 mais 1, 3, então é um quadrado de lado 3, e aqui vai ficar 5. 5 sobre 3, 1,66666. São aquelas razões que eu coloquei para vocês, ó. Aqui tem lado 3, aqui tem altura 5. 5 sobre 3 vai dar exatamente 1,666. Um retângulo de ouro mais perto. Mais um, esse retângulo grandão, ele está bem próximo do número de um retângulo de ouro. Porque eu tenho lado 8, base 8 e altura 5. 8 sobre 5 dá 1,6. Beleza? Agora, em cada um desses quadrados, dos quadrados, pessoal, cada um desses quadrados a gente vai fazer 1/4 de circunferência. 1/4 de circunferência, ou seja, a circunferência dividida por 4. Olha lá. Fiz o primeiro arco, 1/4 de circunferência. Segundo arco, 1/4 de circunferência. Terceiro arco, 1/4 de circunferência. Quarto arco, quinto arco. Olha, não dá para eu tirar aqui agora, mas se você perceber lá, ó, é basicamente a espiral do caramujo aí, do negócio de coisa aí, do caracol. Caramujo. E isso continuaria infinitamente, né? Se eu fizesse perfeitinho o retângulo áureo, isso continuaria infinitamente. Enquanto eu precisasse disso, né? E eu poderia ir dando zoom para vocês irem vendo. Eu ainda não sei fazer aqui no PowerPoint essas produções infinitas igual nos vídeos. Tem muitos vídeos que tem isso. Se você quiser procurar sobre isso, do YouTube eu tenho certeza que você acha, tá? Você vê o retângulo de ouro bonitinho. Então, olha só. Eu vou tirar aqui para vocês verem os retângulos de ouro que a gente pode ter. Lembrando, gente, pelo amor de Deus, nem aqui, nem na apostila complementar de exercício, não são retângulos. Esses aqui não são perfeitos, tá? São próximos de retângulo de ouro. Então, esse primeiro retângulo é o retângulo de ouro. E aí, se eu tiro o quadrado rosa, ó, eu obtenho outro retângulo de ouro. Olha só pro verdinho, ó. Tirei um quadrado rosa dele, obtive um retângulo de ouro. Lembrando que é aproximado. Tirei o quadrado laranja, outro retângulo de ouro. O verdinho se tornou um retângulo de ouro aproximado. Tirei o quadrado azul, outro retângulo de ouro, esse em pezinho, aproximado, e acabou. Subi aqui para cima porque eu quero que você anote que um retângulo cuja razão entre seus lados é igual a φ, que é o número de ouro, é chamado de retângulo de ouro. Beleza? Então tá. É isso. Harry Potter? Harry Potter não tá funcionando, não é? Eu tirei. Não sei que não, velho. Tirei! Amém, eu tirei o Harry. Vou ver se eu coloco outras musiquinhas aqui, tá na hora, né? Vocês só ficam descansando ao som do Senhor dos Anéis. Vou colocar umas músicas clássicas aqui. Vamos lá. Meus amigos, meus queridos, alguma dúvida até agora? Vai anotando tudo, deixa aí nos comentários que vai dar bom. Bonito, né? Esqueci de falar. Bonito demais, gente. Bonito, bonito, bonito. Lindo, lindo, lindo. É lindo. Não tem que discutir. Se você não achar isso lindo, você tá morto por dentro. Tá morto, tá morto. O que a gente vai ver agora? A maioria das construções da Grécia Antiga, na arquitetura clássica da Grécia, as proporções dos prédios tinham muitos retângulos de ouro. Assiste um desenho, tem no YouTube, de graça. Donald no País da Matemática. Pato Donald mesmo. Donald no País da Matemática. Eu acho que tem uns 25, 30 minutos esse episódio. Você vai ver melhor do que eu explicando aqui sobre essas construções, tá? Esse daqui é o Parthenon. Parthenon. É o prédio que tem vários retângulos de ouro, ó. Então, aqui você tem um retângulo de ouro. Aqui, ó, nessas esculturas, aqui também tem um monte de retângulo de ouro. E tem um monte de prédio na Grécia que era, assim, construído mais ou menos nessa forma aqui. Templo de Zeus, os templos de Atenas lá, daqueles deuses que eles cultuavam, né? Tem muitos parecidos com esse que tem também o retângulo de ouro. Por quê? Por que eles faziam isso? Por causa da beleza.
Então, se você perceber aqui, ó. Um dia eu vou medir aqui para ver se eu dividir essa base por essa altura vai dar o retângulo de ouro. Podia ter feito isso, né? Mas com certeza está muito próximo do retângulo de ouro. Hoje em dia, por exemplo, até o cartão de crédito, né? Até o cartão de crédito é feito nas proporções do número de ouro. E eu li numa curiosidade de um livro que teve um farmacêutico, um fazendeiro que fez a cerca de suas plantações na forma de retângulo de ouro. E a plantação do cara, além de ficar mais saudável, foi muito maior. Vai entender a magia desse número, cara. Vai dizer que isso não tem relação com Deus? Misericórdia, que maravilha isso. Que maravilha. Vamos seguir. Outras coisas que tem o número de ouro é a própria natureza. Ó. Isso aqui é aquela espécie, eu não sei se é babosa que fala o nome cultural, mas as mulheres sabem demais disso aqui. Ó. É o aloe vera, né? Tem shampoo de aloe vera, condicionador. Eu não sei muito bem que planta é essa. Eu só consegui o nome científico, né? É aloe alguma coisa. E essa aqui é mais uma concha com a espiral mágica que está indo lá para o infinito e além. Muito legal, né? Como, cara? Como? Como explicar isso? Deus. Não tem outra coisa. Na arte também, né? 4x5, Leonardo da Vinci. Tem duas obras muito conhecidas, né? O Homem Como é que é o nome mesmo? Vitruviano. Não sei se eu acertei. E a Mona Lisa. Muito, muito, muito criada nas proporções áureas. Inclusive, por exemplo, talvez a altura da testa até o queixo, dividida pela altura do nariz até o queixo. Essas coisas que fazem com que o rosto seja perfeito, sabe? E, gente, convenhamos. Tem pessoas que, fisicamente, se tem um rosto muito quadrado, né, não necessariamente muito simétrico, a gente acha feio, não acha? Não tô falando por dentro. A beleza, é claro que é mais importante, é interior. Mas a beleza exterior importa também, né? Ela não é o mais importante, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas ela importa. Você provavelmente não vai ser chamado a atenção por alguém que é feio. Talvez o que mais te chame a atenção é alguém que é bonito. Mas é claro que lá no fundo a gente sabe que a beleza interior é a mais importante. Agora, quando você vai, por exemplo, escutar uma música, hoje em dia, eu não vejo beleza nessas músicas modernas. Se você pega, por exemplo, uma música clássica, ela nem tem letra. E 10 segundos de um violino tocando ali no começo, de um piano tocando ali no começo, já é maior do que muitas músicas da atualidade. Você concorda comigo? Ah, professor, mas música é gosto pessoal. Sim, concordo. Música é gosto pessoal no sentido de distração. Agora, de contemplação, de vivência da experiência, do conhecimento da verdade, você já sabe, né? Se eu vou numa igreja e começa a tocar essas músicas, eu não consigo. Eu conseguiria tranquilamente ir numa igreja, fazer uma oração e escutar uma música clássica, que nem fala de Deus necessariamente. Ah, mas com certeza. Canon in D, por exemplo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não precisa de nada, não precisa nem de letra. A música só precisa de harmonia, ritmo e. Harmonia, ritmo e. Esqueci. Você percebe que a beleza não pode ser relativa? E o número φ, que é matemática, está no meio disso tudo. A matemática é a melhor das disciplinas. Desculpa, empolguei. Gente do céu. 23 minutos, vamos lá. Última definição do número de ouro é o geométrico. Esse aqui é o que fala da Trindade. Você é Deus, ó. Você tá vendo que você é Deus, ó? Você é Deus Pai. Deus Pai. Tá vendo? Deus Pai aí, ó. O que nós vamos fazer com Deus Pai? Nós vamos dividi-lo em mais duas pessoas. O Filho e o Espírito Santo. Olha que maravilha, cara. Mas não é por isso, não é por essa divisão. Eu posso fazer uma divisão de uma coisa em duas tranquilamente com qualquer coisa. Mas aonde eu reparti aí é a harmonia dessa divisão. É a perfeição dessa divisão. Inclusive, né, se por acaso esse número aqui medir 1, esse daqui, ó, esse aqui medir 1, esse aqui vai medir 1,6, ó. Esse aqui vai medir 1,6. E esse todo aqui vai medir 2,6. 2,6. Essa relação entre esses três números
exprime a beleza da Trindade. Só que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu vou deixar essa pessoa aqui, peraí, deixa eu voltar para a tela grande. Eu vou deixar um pequeno parágrafo do Stratford Caldecott falar para você no final, depois que eu mostrar como obter o número de ouro através disso daí. O número de ouro já está aí. É só fazer a proporção certinha. Você lembra o que é razão, não é? Você foi principalmente meu aluno do sétimo. Você lembrando o que é razão, a gente vai obter o número de ouro da seguinte maneira. Dessas duas repartições do segmento grandão, eu vou chamar a maior de A e a menor de B. Consequentemente, a maior lá, né, que é a união de A e B, é A mais B. Então, eu vou colocar aqui dobrado e subir. E coloquei de amarelo, dourado, né, número de ouro, tudo a ver, né? A mais B. Vou fazer agora o seguinte. O número de ouro ele acontece quando a razão entre aqui, ó, nesses que foram repartidos. Se você dividir o maior pelo menor, ó, se você fizer a razão do maior pelo menor, essa razão tem que ser igual ao segmento todo dividido pela maior parte. O segmento todo é o A mais B. A maior parte é o A. Então, de novo, ó, lá embaixo, você dividiu o segmento A mais B em duas partes, A e B, com A maior do que B. Se você fizer a razão entre A e B, essa razão for igual a o segmento todo dividido pela maior parte, você encontra o número de ouro. Essa razão, se essa proporção for satisfeita, você tem A e B que divididos resulta no número de ouro. É nessa parte aqui que você encontra a equação de segundo grau. Sabia? Por exemplo, se você fizer B igual a 1 aqui, B igual a 1, então você vai achar que o A é 1,6. E a razão entre o A, que é 1,6, e o B, que é 1, vai dar 1,6. Se você, sei lá, vamos supor, joga o A igual a 5, você vai encontrar um B que é aproximadamente 3. Porque 5 dividido por 3 vai dar aproximadamente 1,6. Tá entendendo como é que funciona? É claro que o A e o B aqui podem ser qualquer valor, mas os mais utilizados é quando o B é igual a 1 e o A é igual a 1,6. Então você tem 1,6 sobre 1, cuja razão vai dar o número de ouro. E aí você pensa, nossa, então peraí, 1,6 sobre 1 é igual a 2,6 sobre 1,6? Sim. Essa proporção, você tem exatamente o número de ouro. Então, assim, são infinitas possibilidades de medidas para A e B, cuja razão vai dar o número φ. Deu para entender? E quando você joga o valor de B, sei lá, igual a 10, você vai encontrar um valor de A, de modo que a razão dê 1,6, que no caso seria 16, né? Para chegar nesse valor, você resolve uma equação de segundo grau. Então, a equação de segundo grau, ela sai daqui. Ela sai dessa relação para você ter o número de ouro, tá? Então, se tiver curiosidade na forma algébrica, tá aí. É isso, meus queridos. Essa é a última. Ah, inclusive, é assim que você constrói, né? Uma das formas de você construir o retângulo de ouro, né? Então, se você dividiu a razão de modo que A dividido por B dá 1,6, ó, você pode pegar esse segmento e fazer de altura aqui do retângulo de ouro. Entendeu? Seu cartão de crédito. Faz experiência com o cartão de crédito, eu nunca comprovei. O iPhone também diz que. A Apple diz que usa o iPhone na razão áurea, por causa do tamanho ideal, beleza, né? Vamos conferir depois se dá o número de ouro, tá bom? E aí a gente termina lembrando da Trindade aqui, ó, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eu vou pedir para você pausar e traduzir para que você treine seu inglês, não é? Você provavelmente é um estudante de inglês, não é possível que não, né? A gente precisa melhorar também o nosso inglês, porque a maioria dos livros bons estão em inglês. Dá uma pausa, leia, porque ele vai relacionar aí o FI com Deus, né? Com o próprio Deus. Para quem não sabe, o logos aqui é a palavra, tá? Inclusive tá com L maiúsculo, não só aqui, mas no livro também. Essa frase que está em aspas aqui é de outra pessoa. É Robert Llewellyn, se não me engano. Mas na apostila de exercício, a apostila complementar tem a citação. Eu não consegui colocar aqui porque ficou muito
muito próximo, tá bom, meus queridos? Então, pausa o vídeo, leia. Olha só, 30 minutos de aula certinho. Eu acredito que os exercícios estão tranquilos, tem pesquisa para você fazer. Estenda essa aula, gente. Estenda essa aula por muitos dias aí. Gratidão com balão. Eu acho que o último exercício, ele é meio que opcional, você não precisa necessariamente fazer, mas vai incrementar muito na sua vida se você pesquisar aquilo que eu propus, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula.